pessoal, tudo bom? Aqui é a Pamela Malva, da Aventuras na História, mais uma vez trazendo uma entrevista incrível para vocês. E dessa vez a gente trouxe a jornalista, escritora e gerente de comunicação do Butantan, Vivian Hertz, para falar sobre o novo livro dela. É o primeiro livro dela, o romance de estreia. Então a gente está muito animado em trazer ela aqui para falar sobre isso. E já para começar, Vivian, eu queria muito te agradecer você aceitar nosso convite, vir aqui falar com a gente. Eu tô apaixonada pelo livro, o livro se chama Martina. Vocês vão se apaixonar também porque o tema, todos os personagens, é tudo lindo. Então, obrigada mesmo, Vivian, a gente está super ansioso, muito feliz de te trazer aqui para falar com a gente. Muito obrigada, Pamela. Eu que agradeço a oportunidade, estou super feliz de estar conversando com você hoje. Eu já vou pular direto para perguntar, porque o livro, além das personagens incríveis que eu falei, ele também trata de um assunto super importante, né, que é talvez o tema principal da obra, e é falar sobre essa relação de poder entre homens e mulheres no mercado de trabalho e na própria vida social. Tem diversos problemas tratados no livro que trazem um pouco disso, né, do problema social entre os homens e as mulheres, essa comparação constante. E eu queria saber por que você decidiu escrever sobre isso, de onde surgiu essa ideia? Teve algum gatilho que te fez falar, não, preciso colocar isso no papel? Como foi esse processo? Bom, a Martina, que não sou eu, mas traz muito de mim, ela vai morar com a avó dela em São Paulo, porque ela vai começar a vida profissional numa empresa grande pela primeira vez. Então, ela morava no interior, a avó dela ficou viúva e ela veio morar em São Paulo com o avô. Então, eu, de certa forma, passei por isso, porque eu cheguei em São Paulo em 2008 para trabalhar numa empresa grande, mas era uma empresa de jornalismo. E eu acho que dentro de mim, assim, lá no meu subconsciente, eu tinha toda essa estranheza de chegar numa cidade grande, aquele peso que a gente tem de vencer, de conquistar, né, de se firmar profissionalmente, porque a gente é só um ali, né, uma formiguinha dentre muitas. E todo mundo vem com esse sonho, né? Eu quero trabalhar em São Paulo, ou eu quero me destacar, eu quero chegar numa empresa grande. E é muito difícil, né? Quando a gente se forma, eu acho que se vê nessa situação, a gente fala, não, será que eu vou conseguir? Isso é para poucos. Então, assim, eu queria trazer essa história e, inevitavelmente, quando você chega numa empresa grande, você é uma mulher, você é jovem, você passa por um monte de situação. A gente percebe que os homens estão nos cargos de chefia, que eles têm muito mais facilidade de subir, né, de cargo. Então, assim, isso também era o que eu tinha vivido e o que eu via, porque eu sempre tive muitas amigas e eu conseguia ali entender quais eram as dificuldades dela, né? Então, por exemplo, às vezes um homem chegava muito mais rápido num cargo e a outra uma mulher tem que provar muito mais, tem que fazer muito mais curso, tem que ficar muitas horas além do trabalho. E isso é o tipo de coisa que a gente só vai conseguir entender e trazer isso para discussão quando mulheres escreverem, né? Então, até então a gente tem muito mais a visão masculina, porque os homens escrevem mais, né? E também tem muito essa discussão. Mas a gente vai ler um livro bom, independente do gênero, mas tem muitas mulheres que escrevem bem, e às vezes elas não são nem adotadas na escola, na faculdade, né? Não estão lá nas listas dos mais lidos, então acaba que a gente vai ficando lá para baixo. E se você perceber, quando o homem ele conta uma história, e o personagem, quando é masculino, as mulheres que estão ali em volta, as personagens, elas estão ali muito permeando para trazer, como que eu posso dizer assim, características do homem. Não fala sobre a mulher. Então, assim, se ele é legal com a mulher, ele é bonzinho. Se ele não é legal, ele é malvado. Então, a gente está ali muito para contar a história dele. E eu queria muito contar a história sob a ótica da mulher. Porque muito homem, né, esse termo que eu não gosto muito, que chamam de mimimi, muitos homens acham, isso é frescura, o que tem levar uma cantada dentro de um ônibus ou dentro do metrô, e tudo isso vai ali, né, acabando com a nossa autoestima, a gente vai sofrendo inúmeros assédios ao longo da vida, e a gente precisa contar em primeira pessoa, né, e tentar passar o que é sentir isso na pele, o que isso impacta na nossa autoestima e na nossa vida profissional. Então, acho que era isso que eu queria trazer. Sim. E eu acho que é um recorte super importante falar da vida profissional, porque
recentemente, a gente tem visto muito esse aumento de discussões sobre o assédio moral, o assédio físico, o assédio psicológico, só que o assédio e o abuso de poder também está muito constante na vida das mulheres. Então, fazer esse recorte e mostrar que está aqui também é super importante, né? Sim, e quando a gente sofre isso de cargos, de pessoas, né, de cargos superiores, a gente não tem praticamente voz nenhuma. Né? Para quem que a gente vai recorrer? E até outro dia isso não era nem considerado errado. Então, assim, ou você dançava conforme a música, ou você estava fora. Então, eu acho que primeiro que a gente tem que se indignar e trazer que isso não é, assim, permitido, que isso não é tolerável, que os homens, eles têm que se comportar de outra forma, né? Porque você imagina, quando você fica uma mulher mais madura, um pouco mais velha, você ainda tem como se defender, mas às vezes uma estagiária, ela é descartada se ela falar alguma coisa. Isso eu vejo até hoje. Então, eu acho que é importante a gente falar e se posicionar em relação a essa relação de poder, né, que a gente vê hoje. Sim. Eu quero entrar de novo nesse assunto mais tarde, quando a gente falar um pouquinho mais dos outros personagens da sua obra, mas para isso a gente tem que começar falando dela, da Martina. E eu queria te perguntar como foi o processo a sua inspiração, o processo de criar essa personagem. Você já falou que ela não é você, mas também tem muito de você. Ela foi, assim, essa construção de diversas mulheres fortes que você conhece juntas em uma só? Ou teve uma pessoa em especial que você falou, essa aqui é a Martina e eu preciso estampar ela aqui? Bom, primeiro eu queria contar a história da minha avó. Eu perdi minha avó em 2015 e eu estava nesse processo de luto, estava bem difícil, e ela tinha muitas histórias para contar. Ela anotava, ela tinha um caderninho que ela ia escrevendo. Então eu pedi para minha tia me mandar, né, esses papéis que ela havia escrito, né? Eu falei, tia, tira uma foto, manda para mim que eu quero dar uma lida. E tinham várias histórias dela, né? A minha avó, a gente brinca que ela era tipo uma poliana, ela sempre tentava tirar o lado bom de tudo. E minha avó teve várias histórias, né? Ela teve um momento na ditadura que ela foi perseguida, que ela era presa durante o horário de trabalho dela, impedida de trabalhar. E eu tinha muita coisa que eu queria falar. Então, o que eu fiz? Eu usei a história da minha avó como pano de fundo. A Martina vem para São Paulo quando a avó está viúva. Minha avó, quando ela morreu, ela estava viúva há alguns anos. E aí vai contando essa história da avó, contando para a neta. Só que essa neta chega em São Paulo para morar com a avó. E ela tem duas amigas no trabalho. Que foi um pouco o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei em São Paulo, fui trabalhar numa empresa grande, que não era de publicidade, mas era de jornalismo, é muito difícil, né? Você fica ali meio perdida. Então, a Martina, ela tem essas duas amigas, que é a Isadora e a Ana, que apoiam ela. Então, assim, eu quis trazer uma relação muito saudável entre mulheres, que, de fato, torcem uma pela outra, que ficam felizes, e cada uma tem um background aí, né? Um histórico diferente. Por quê? Porque eu tinha muita história para contar. Ao longo da minha vida, eu vivi e eu observei histórias muito difíceis das dificuldades da mulher no mercado de trabalho. Então, a Isadora é uma menina que todas elas têm um pouco mais de 30 anos, né? Então, elas são já um pouco mais maduras, não são tão jovens, mas a Isadora, ela sempre teve uma família que pôde pagar boas escolas, e ela tem aquele ideal do homem perfeito, aquele homem que vai chegar e vai fazer todo sentido a vida dela, ela só está esperando chegar o príncipe encantado para que a vida dela fique boa de verdade. E aí ela entra numa relação abusiva, e aí eu conto a história da Isadora, porque ela tem pouco... como que eu posso dizer, assim, pouca ferramenta para lidar com uma relação abusiva, porque ela realmente acredita no príncipe encantado, então ela quer fazer qualquer relação dar certo. Então eu trago, né, aquela mulher que está toda hora num tarólogo, que quer uma fórmula mágica, que quer acreditar que as coisas vão ficar melhores. Tem a Ana, que é uma mulher negra de periferia, que está separada e tem 2 filhos pequenos. A Ana é a que mais se destaca, porque ela é o contato, né, publicitário, ela que vai nas empresas, ela é uma mulher muito bonita, mas ela tem muita dificuldade de se relacionar, porque ela tem 2 filhos pequenos e tem todo um preconceito, né, em torno da mulher que é separada, que tem filho. E tem a Martina, que ela é um espírito um pouco livre, assim, ela é aquela ela questiona tudo isso. Ela fala, por que você acredita nisso? Por que você faz assim?
mas nunca com um olhar de desaprovação com a outra mulher. É sempre com um olhar, elas sempre tentam se entender e se apoiar. Sim. Então, como eu tinha muita história, eu não queria jogar tudo na Martina, né? Porque eu falei, coitada da Martina, ela vai ter que ter 500 namorados, ter filho. Então, eu achava que eu queria criar uma forma de falar de cada uma forma de se vestir, uma forma de se portar, para poder contar essas histórias todas que eu tinha. E muitos capítulos, eu lembro que eu me emocionava na hora de escrever, porque, de fato, eu relembrava de uma amiga que me contou que sofreu uma agressão, de uma que não conseguiu subir dentro da empresa por conta de ter filho pequeno. Então, eu queria trazer muito essa relação de mulheres que se apoiam, só que também eu não queria ficar só nisso, né? Ficar só falando como se fosse um diário de cada uma. E aí, em determinado momento, a Martina, ela, não quero contar muito spoiler, mas ela pega um trabalho extra que uma pessoa fica insistindo para ela fazer um freelancer, e na hora que ela vê, acontece um crime e ela pode ter o seu nome envolvido. E aí a narrativa muda um pouco, ela fica um pouco mais um romance policial, que também era uma coisa que minha avó gostava. Minha avó era muito fã, assim, de Agatha Christie, de romance policial, e aí eu queria dar um ritmo mais, assim, mais intenso, que é a parte que os homens até gostam mais, do meio para o final. As mulheres não, elas adoram a primeira parte, elas mandam áudio, nossa, eu me identifiquei com a Isadora, me identifiquei, eu fui assim muito tempo, e aí eu acho bem, bem legal. Sim. Acho que falando dessa divisão de problemas, digamos assim, que você fez entre as personagens, é interessante para perceber que não são casos isolados, né? Não é uma personagem do livro que tem esse tipo de problema e que encontra esses obstáculos. São quase todos os personagens do livro, as grandes protagonistas. Então, mostrar que isso está mais presente na nossa realidade do que se pode imaginar. Não é apenas uma mulher que vai enfrentar um relacionamento abusivo, um problema no trabalho e até mesmo um chabu tão grande quanto um crime, mas são todas elas compartilham esses problemas e, de certa forma, de uma forma saudável, podem compartilhar tudo isso juntas e passar por isso juntas, né? Sim, sim. Tem a avó da Martina, que tem muita história para contar, que também fala, né, dos perrengues que ela passou na juventude. Tem uma figura de uma mulher mais velha, que eu também não vou contar muito, mas que se aproxima da Martina e conversa muito com ela. E também uma coisa que eu trago no livro é a respeito desses gurus, né? Porque a gente, nessa busca porque a gente acha que o problema está na gente. E às vezes está, porque às vezes a gente começa a normalizar muita coisa. Homem é assim mesmo, isso é normal no trabalho. Mas a gente fica buscando ali, né, o autoconhecimento e buscar, né, o que a gente construiu, o que é muito bom, mas a gente cai nesses falsos gurus, né? Então a gente vê várias figuras surgindo, né, tipo João de Deus, que são pessoas que chegam e falam assim, olha, eu tenho aqui a solução para o seu problema. Né? Então você vai lá, você tem rodas de conversa, rodas de mulheres, e é legal, mas desde que a pessoa seja séria, né? Então a gente vê aí pessoas, né, colocadas em pedestais acima do bem e do mal, e que se tornam abusadoras, que foi o caso de João de Deus, né, que abusou de centenas de mulheres aí. Então eu acho que a gente tem também que o que a Martina traz muito é assim, tudo bem, mas tem o pé no chão, né? Porque a vida às vezes também não é muito fácil, mas a gente tem que buscar os caminhos que sejam um pouco mais realistas também. E claro, lutar, né? Apoiar as outras mulheres, abraçar as mais jovens, entender quais são os problemas, né? E uma coisa que eu trago também no livro, que é uma coisa que eu trago para mim, é que a gente às vezes repete, né? Mas eu passei por isso, sobrevivi, na minha época era mais dura, e a gente tem que fazer o diferente para as próximas gerações, né? Então, olhar para uma mulher que está passando por isso e falar, olha, eu sei o quão ruim é estar nessa situação. Então, eu vou fazer o possível para você não ter que passar por isso também, porque a gente precisa evoluir. Sim, sem dúvida. E talvez o mais triste de perceber tudo isso é que são histórias que se repetem, né? São momentos que a gente vê que é constante, as pessoas passam pelas mesmas situações em diferentes décadas, e isso é muito revoltante, porque conversando com a minha família, eu vejo minha tia que trabalha 50 anos na mesma área, tendo problemas que minhas amigas de 20 anos enfrentam hoje em dia. Então,
são problemas constantes que, se a gente falasse muito mais, se a gente enxergasse essa humanidade nas mulheres que sofreram tudo isso, talvez a gente estivesse em um outro lugar, né? Sim, e o cargo de chefia, ele é predominantemente masculino, né? Ou seja, as poucas mulheres chegam, é muito pouco diverso, né? Não só mulheres, como negros, enfim, entre outros. E a gente só vai mudar quando tiver diversidade, né? E quando a mulher chegar lá em cima, primeiro ela for apoiada, porque a gente não apoia a mulher que chega lá, a gente sempre dá uma desculpa, ela chegou lá porque ela saiu com o chefe, ou porque ela é filha do fulano, porque ela deu um jeitinho. A gente nunca consegue dar o valor para a mulher. Ela chegou lá porque ela é inteligente, porque ela soube lidar com a situação. Não, a gente sempre, né, dá uma desculpinha para a mulher. Então, assim, a mulher que chega lá, ela precisa ser apoiada, ela precisa chegar num ambiente que não seja um ambiente ruim, porque, né, a gente carrega, né, esse rótulo de que a mulher, ela é descontrolada, porque ela chega lá, ela é extremamente mal vista, ela é muito criticada, e não é à toa que as mulheres espanam, né? Então a gente tem que apoiar, porque uma mulher sempre puxa a outra. Então a gente tem que criar esse ambiente mais amigável entre as mulheres, né? E não, a gente é muito crítica uma com a outra, a gente fala do cabelo, fala da roupa, a pessoa engordou, e os homens, como eles não passam por isso, eles nem conseguem enxergar isso direito, né? Eles acham que isso é frescura, isso é bobagem, mas a verdade é que a mulher não tem autoestima incentivada e construída ao longo da vida, a gente só vai recebendo crítica, então uma hora a conta chega. Sim. Eu acho que essa é a grande importância da Isadora e da Ana para essa trama, né? Porque eu já li incontáveis obras escritas por mulheres em que a competição feminina é um grande padrão, assim, a gente vê muito esse processo de pessoa que, digamos, esfaqueia a outra pelas costas, porque existe realmente essa concepção de que as mulheres nunca são verdadeiras uma com as outras. Então, mostrar que isso pode ser real e que pode existir essa parceria é muito importante, e também mostrar que é uma forma de combater esses ambientes majoritariamente machistas e patriarcais, né? Então, falar desses processos, de como é importante contar com uma colega e uma parceria que você tem certeza que não vai te esfaquear pelas costas no final, né? Eu acho que a mudança ela vai vir pelo feminino, tenho essa fé. E eu acho que o jeito que tá não tá bom, tá muito ruim, e a gente tem que criar meninos e meninas feministas, assim, a gente tem que mudar essa concepção. Eu acho muito importante. Sim. E aí, falando um pouco mais sobre o crime que você falou, falando um pouco mais vírgula, né, para não dar spoiler nem nada, mas falando um pouco sobre essa parte do livro, esse ponto de virada, eu pensei que, na verdade, a gente pode até fazer um paralelo com esse crime com a vida de diversas brasileiras. Eu acho que tem muitas mulheres que passam por um momento em que, não necessariamente um crime hediondo, mas algum momento em que elas percebem que elas precisam mudar alguma coisa, virar uma manivela, porque a narrativa precisa mudar. Você acha que esse paralelo é fazível, ou você acha que é um pouco distante, assim? Não, eu acho que tem tudo a ver, assim, agora que você me fez essa pergunta, eu tô pensando nisso, né? Porque, assim, na hora que acontece uma agressão, por menor que seja, verbal, né? A agressão nunca é pequena, né? Mas agressão verbal, física, a gente tem que ter essa mudança de chave mesmo. Então, ou a gente pega aquele caminho da amargura, que você é vítima e que você vai cada vez se encolhendo mais, ou você vai lá e encara e fala, não vou deixar fazer isso comigo, eu vou tomar alguma atitude. É mais ou menos isso que a Martina faz, né? Ela fala, não, isso não vai passar impune, eu quero saber o que aconteceu e não vou ver meu nome envolvido em nenhuma situação ruim. Eu acho isso, assim, muito fundamental, porque eu acho que o mundo, ele quer calar a gente, né? A mulher, porque assim, aí você vai ter uma idade e você vai ter filho. E quando você tiver filho, você passa a ser tratado como café com leite, você tem uma pausa profissional na sua vida, você fica uns 2 anos ali faltando, porque a criança, o bebê, muitas vezes, né, tá ali formando o sistema imunológico dele, ele tá doentinho, então você falta, e aí você começa a ser mal olhada pelas outras pessoas, nem sempre você tem uma estrutura, né, de babá, às vezes você tem que deixar na escolinha, e a escolinha, o neném fica doente. Então, tudo é feito para você recuar e chegar em uma hora e falar assim, bom, ou eu trabalho ou sou mãe,
ou eu trabalho e sou mãe, mas eu sei que eu vou chegar até aqui. Porque se eu subir mais, ou não vou ter tempo para minha família, eu vou ter que viver para o trabalho, né? E, enfim, assim, nunca é bom para a mulher. Porque se você larga o trabalho, dona de casa, você vai ser aquela que largou e muitas vezes eu ouço, folgada, ficou em casa, como se ficar em casa fosse, né, super tranquilo, assim, você limpa a casa, você cuida dos filhos, cria, mas as pessoas veem isso como um trabalho menor. E se você é profissional, que péssima mãe, deixa o filho o dia inteiro na escola, então assim, a conta realmente não fecha e a gente tem que mudar. Então, quando você chegar num cargo de chefia e você tiver uma colaboradora grávida, é você entender que é um momento um pouco mais delicado, é você tentar lutar por um maior tempo de licença maternidade. Eu tenho aqui uma equipe grande, eu tenho meninas mais novinhas que eu peço para entrar mais cedo, sair mais cedo, porque eu sei que se elas forem andar à noite em transporte público, elas vão ter problema, elas vão ser assediadas, muitas moram em bairros distantes, né? E é uma preocupação, porque tem que andar 3, 4 quadras e elas sofrem assédio, né? Quando você é mais nova, você é uma presa muito fácil, né? As pessoas percebem que você é mais novinha, que você talvez não consiga reagir, enfim, é muito, muito difícil, mas eu acho que eu gosto muito dessa nova geração de meninas, de mulheres, porque elas filmam, elas denunciam, elas gritam, porque antes a gente era constrangido, agora muitas constrangem também, fala, você não vai falar assim comigo. Eu acho bem, bem importante a gente, na medida do possível, porque nem todo mundo consegue, né? Cada um tem uma realidade, mas tentar sair dessa posição de ficar ali só apanhando e virar o jogo. E no livro Martina, eu tento fazer isso também, de não pegar todos os homens são vilões e as mulheres são as coitadinhas. Tem muitos homens que ajudam a Martina, tem muitos homens bons, então eu tento ali também dar uma... Né, não também tratar o homem como um inimigo, que é o que eles reclamam muito, né, de feminista, que odeia homem, não é o caso, né, a gente tá falando de outra coisa. Sim, total. Eu acho que uma coisa super importante que você falou também é esse posicionamento de quem está em posições de liderança, saber que isso acontece e que a grande maioria das pessoas que ela contrata e que são mulheres vão sofrer algum tipo de assédio em algum momento, seja indo ou saindo do trabalho, e entender e ter essa humanidade de saber que isso vai acontecer e que não vão ser poucas. Então, é aquilo, né? Se você parar para perguntar para cada amiga sua se ela já sofreu algum tipo de assédio, a probabilidade da grande maioria, 99%, falarem que sim, é enorme. Então, ter essa sensibilidade, né? Saber que você estando numa posição de liderança, você tem esse poder de talvez tentar ajudar um pouco mais essas pessoas, como você mesma falou, deixando sair um pouco, entrando mais cedo e saindo mais cedo, para diminuir um pouco para fazer uma contenção de riscos, né, digamos assim. Sim. Porque a gente sofre assédio desde a infância, né? É que a gente não via como assédio. Hoje eu acho que a gente está entendendo o que é assédio, né? O que a gente sofre desde que a gente tem 7, 8 anos, eu acho que começa, assim. Eu lembro de eu criança, a partir de uma idade muito pequena e sem entender direito, por exemplo, eu já não tomava sorvete na rua, porque eu tinha vergonha. Eu lembro que eu comprava na padaria e levava para dentro de casa. Quando estava tomando sorvete, eu via homens mais velhos falando coisas que eram assim, absurdas. Eu já pensando bem, eu era uma criança. Então, a gente vai sofrendo isso depois dentro do ônibus, depois na escola, depois no trabalho. Então, chega uma hora que você entende que o mundo é assim, e ele não tem que ser assim. Exatamente. Sempre que eu falo desse assunto, me vem diversas cenas à mente, e é realmente isso, né? É um processo que todas as mulheres passam, e eu acho que falar sobre isso na arte é um ponto muito importante, né? Porque, querendo ou não, sim, a arte representa o que a gente vê na sociedade e vice-versa, a sociedade reproduz o que a gente vê na arte, então acho que aí tem uma esperança um pouco minha de ver obras como a sua falando de parcerias femininas, e isso talvez inspire muito mais pessoas a manter isso num contexto saudável no trabalho, né? É sempre o objetivo também, não é? Sim, é o que a gente espera, né? Contar a história sob outra ótica. E eu vejo muito, assim, pessoas da minha família, homens mais velhos, que leem e eles estão entrando em contato com o mundo novo, porque antes eles nem ouviam, achavam que isso era uma bobagem. Pelo menos eles
a gente tem que, às vezes, ir aos poucos, né? Ir introduzindo ali o assunto até que ele se torne corriqueiro. Sim, completamente. E agora falando um pouco mais sobre a própria narrativa de Martina, eu queria saber, o livro ele se passa mais ou menos nos anos 2000, né, numa época pré-redes sociais, pré-diversas discussões que a gente está falando aqui. Lógico que muitas dessas discussões já existiam, o feminismo, tudo isso não é novo, mas a gente viu muitas dessas discussões ganhando amplitude recentemente, digo, nos últimos 5 anos, e a história da Martina se passa um pouco antes. E eu queria saber por que você decidiu contextualizar o livro nessa época, como você tomou essa decisão, qual foi a chavinha que você falou, não, precisa ser nos anos 2000? Inconsciente, eu acho. Hoje, pensando bem, foi quando eu cheguei em São Paulo, né? Eu cheguei em São Paulo em 2007, 2008. Eu não queria que fosse essa coisa assim, postei, tirei a foto e coloquei. Eu não queria entrar nesse assunto, eu queria que as coisas acontecessem mesmo na vida real ali, né? No dia a dia, que uma contasse para outra quando elas se encontrassem, não por telefone. Então, assim, já tinha alguma coisa, né, ali, né, nessa época, acho que tava o final do Orkut, o começo do Facebook, e eles se comunicam por celular, por mensagem, mas assim, era um pouquinho antes de rede social, porque senão ia ficar um pouco, não sei, não mais confuso, mas ia tomar outra proporção, né? Todo mundo ia saber, porque hoje a rede social, ela dá outra proporção para as coisas. Eu queria criar ali um ambiente entre aqueles personagens e que eles se comunicassem entre si, assim, pessoalmente. Sim. E querendo ou não, é um momento muito mais propício para fazer essas discussões, né? Ter esse descobrimento do que é um relacionamento abusivo, por exemplo, falar um pouco desses gurus que você comentou, então pontuar que antes mesmo da gente começar a duvidar dessas coisas e questionar esses momentos, as pessoas já estavam sofrendo com isso, então falar que no pré também já existia e as pessoas já estavam passando por essas experiências, né? Sim, com certeza. Sim. E agora, Vivian, chegando numa parte que eu adoro perguntar, que é sobre novos projetos. Quais são os seus próximos projetos, seus próximos passos? Você tem algum projeto aí em mente que você já pode dar um spoiler pra gente? Olha, a Martina, ela começou numa ida minha ao trabalho. Eu estava no metrô, esperando o metrô chegar, ali no Ipiranga, e eu lembro que eu comecei a ficar ansiosa. E é engraçado porque, assim, eu nunca gostei de texto curto meu. Eu tentava fazer artigos curtos, ele não se amarrava, né? Eu nunca tinha essa experiência de contar uma história um pouco mais longa. Eu lembro que eu fiquei muito ansiosa, assim, eu tinha acabado de ler alguns livros. Eu falei, nossa, eu preciso escrever alguma coisa que tá aqui, né? E eu lembro que eu cheguei um pouco mais cedo no trabalho e comecei a escrever. Quando eu vi, tinham 20 páginas. E aí, quando eu me dei conta dessas 20 páginas, eu entendi que a história estava meio que pronta na minha cabeça, era só sentar. Então, foi uma coisa meio maluca, assim, foi quase um download, sabe, de tudo aquilo que eu tinha vivido nesses últimos tempos. E, claro, né, tava assim, num trabalho de autoconhecimento e tal, lendo muito sobre isso. Então, eu acho que foi ali um descarrego mesmo de tudo aquilo que eu queria, do luto, né, da perda da minha avó e das histórias dela. Então, a Martina, ela nasceu dessa forma. E quando eu fui lançar a Martina, foi em 2020. Eu ia lançar em março. Uns 15 dias antes, tudo fechou por conta da pandemia. E nesse mesmo ano de 2020, em janeiro, eu comecei no Butantan. Eu comecei com outro propósito aqui. Eu ia chegar aqui para mudar a imagem do Instituto, porque todo mundo falava assim, nossa, o Instituto só tem cobra, para você ter uma ideia. Ninguém sabia de vacina. E aí, quando eu me dei conta, eu estava no meio de uma pandemia no Instituto Butantan. E aí, passou alguns meses, eu assumi toda a área de comunicação e comecei enfim, né, travar essa batalha, né? A gente tem aí um cenário de negacionismo, de rejeição à ciência, que a gente nem imaginava que ia acontecer. A gente sabia que não ia ser fácil, mas a gente não sabia que ia ser tão difícil. Fake news, então, assim, é uma luta diária para levar a informação correta, para estabelecer as redes do Instituto. A gente fez um portal, eu tenho uma equipe muito bacana aqui comigo, então a gente está aqui no dia a dia na luta. Então, assim, agora eu não consigo pensar. Eu brinco que eu chego em casa à noite e fico vendo essas séries bem levinhas, assim, porque eu leio tanto, assim, eu absorvo tanta informação ao longo do dia, e vacina, e o que a gente vai fazer, e como que a gente vai rebater.
Mas eu acho que, quem sabe, né? Daqui a uns 3, 4 anos eu não consigo sentar ou continuar a Martina ou trazer outras histórias, assim. Mas hoje o meu trabalho, assim, tá me consumindo bastante. Eu fico imaginando como é a sua rotina, porque eu falo, gente, o Instituto Butantan, sabe? Exatamente, tanta coisa está acontecendo com o nome de vocês, que envolve o nome de vocês, que para uma pessoa que trabalha com comunicação, tem que ter 38 olhos olhando para tudo quanto é lado, porque vocês são bombardeados o tempo todo, com fake news até perguntas verdadeiras de pessoas que estão querendo entender o que está acontecendo, né? Sim, sim. E às vezes, por mais absurdo que seja a história, você fala, ninguém vai acreditar nisso aqui, não é possível. A gente tem que ir lá e tem que rebater e falar que não é verdade, né? Então, tem isso. Mas, por outro lado, em 2020 foi feita essa pausa, né? Porque a gente ia lançar o livro fisicamente, não conseguiu. Aí ficou aquela história, daqui a 3 meses, né? Esses 3 meses estão virando quase 2 anos já. Mas no ano passado, eu consegui fazer 2 lançamentos em Santos, que é minha cidade natal, e depois aqui na Martins Fontes, na Paulista. Então agora eu estou conseguindo assim olhar um pouquinho mais para Martina e, enfim, trabalhar mais as questões que ela traz, né? Porque eu acho que ela traz... É engraçado que eu me vejo hoje em 2 contextos, assim, falando desse machismo que mata no Brasil. Isso é muito sério, né? Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil também, do Comitê de Violência contra a Mulher, e a cada 11 minutos uma mulher apanha no Brasil, é espancada. Então, nesse tempo que a gente está conversando, cada 11 minutos uma mulher apanha, e a cada 3 horas uma mulher é morta no Brasil. Isso é um número de guerra, praticamente, né? Então, assim, isso que a gente está falando de assédio, e isso mata, isso machuca, isso cala. E as mulheres negras que moram na periferia, a situação é ainda mais grave. Então, assim, a gente tem que falar, a gente tem que contar a nossa história, tem que contar o nosso lado e mostrar que isso não é frescura, não é pequeno, não é menor. Que a gente só vai ter uma sociedade igual quando nós formos iguais. Enquanto a gente tiver essa discrepância, essa desigualdade social, essa diferença de salário entre homem e mulher, que é em torno de 30%, e às vezes a gente trabalha mais, isso tem que mudar, e isso tem que mudar já, e a gente tem que cobrar isso das autoridades, dos deputados, de quem for que tiver que cobrar, das empresas. Esse posicionamento é muito necessário nesse momento. Eu acho que se essa discussão já era urgente antes da pandemia, ficou ainda mais agora, né? Porque muitos desses problemas ficaram ainda piores com a chegada do coronavírus, porque centenas de milhares de mulheres se viram presas junto com seus agressores. Então, essa diferença nos trabalhos também aumentou muito. Muitas mulheres, lógico, muitas pessoas foram demitidas de seus trabalhos, não foram apenas mulheres, mas a gente viu esse aprofundamento dessa separação também. Então, virou um contexto ainda mais preocupante, né? Porque também tem essa lupa da pandemia jogada por outros problemas sociais que a gente já vinha enfrentando há muito tempo, né? Sim, sim. E hoje as mulheres que estão nessa situação, elas precisam de um apoio financeiro, uma independência financeira, e elas às vezes não têm por onde, porque elas foram impedidas de estudar, elas foram impedidas de trabalhar por homens machistas, né? Que eu já fui assim em várias universidades na periferia em que as coordenadoras falam, olha, elas estão aqui dentro estudando, mas ali fora está o marido esperando para sair, e do caminho daqui até em casa é um discurso assim, você nunca vai ser nada, você está estudando para quê? Você é muito ruim, você é burra. Então, assim, é muito difícil, assim, a gente tem que lutar muito contra isso, tentar melhorar a autoestima das mulheres e tentar incentivar as mulheres a se gostarem, a se apoiarem. E eu acho que é isso que eu tento fazer um pouquinho, humildemente, com a Martina. Não, humildemente não. Você arrasou. As personagens, elas se conectam de uma forma... É simplesmente lindo, assim. Eu acho que é uma conexão que realmente... Essa conexão, digo, entre as personagens e essa ajuda constante inspira muito por todo esse processo. A gente chega nos lugares com medo de não encontrar um lugar de braços abertos, né? Então, realmente esperar por isso e estar inspirado a chegar no lugar e criar esse contexto, criar esse ambiente, é muito inspirador, assim. Então, é isso. Eu acho que você entregou tudo, sendo bem sincera. Ai, que bom, que bom.
Essas foram as minhas perguntas. Eu espero que você tenha gostado. Eu fiquei muito feliz de poder falar com você. Eu estou doida para que as pessoas discutam mais sobre Martina, não só apenas sobre o livro, mas também sobre o que ele traz, as discussões que são necessárias fazer a partir da leitura do livro, porque acho que só começa depois que você fecha ele, fechou o livro, aí começa a discussão, porque... eu adoro. Adoro receber áudios. Quando eu começo a vir um monte de áudio, assim, eu falo, terminou o livro. Eu adoro. Você me mande os áudios, hein, Pamela, que eu quero ouvir sua opinião todinha. Você pode deixar. Olha, agora que você falou, você não vai mais se livrar de mim. Eu me inscrevo, vou adorar, fico muito feliz. Mas, Vivian, eu que fiquei muito feliz com a nossa conversa, de verdade. Foi uma honra falar com você. Você estava falando aqui... Obrigada. Faltava só eu encostar e assistir, assim, porque realmente é uma tradição, vamos dizer assim, um tesouro que você trouxe pra gente. Então, eu fico muito feliz mesmo, muito feliz de poder ter falado com você. Queria te agradecer mais uma vez e aceitar nosso convite. E quem sabe de trazer uma próxima oportunidade, falar sobre alguma novidade, não sei, né? Vamos deixar aí pra frente. Eu que agradeço. Estou à disposição, que se precisar, pode me escrever. Pessoal, um beijo para todo mundo que assistiu a gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, quiserem comentar alguma coisa, comentem aqui embaixo também. Quem sabe a gente traz a Vivian numa próxima oportunidade. E é isso, um beijo para todos e até mais.